Olá, meus queridos irmãos e irmãs, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 6 de julho de 2026. Aqui quem fala é Padre Elano Sami, da paróquia de Nossa Senhora da Glória. E vai começar o nosso Minuto do Evangelho de hoje, segunda-feira. Hoje o Evangelho se encontra no evangelista Mateus, capítulo 9, versículos do 18º até o 26º. Também conhecido como Mateus 9, 18 ao 26. Queridos irmãos, o que hoje a palavra do Senhor nos traz? É um dos textos mais profundos dos evangelhos. Esse texto, inclusive, a gente encontra em Marcos e em Lucas. Eu vou chamar esse texto de a redenção da mulher, porque o evangelho ele traz muitos aspectos sobre o cuidado de Deus com a mulher desde a criação, desde o início. Então, meus irmãos, eu vou chamá-lo assim. E nós temos algumas coisas muito importantes aqui que eu queria partilhar com você. Em grego começa o texto. Estas coisas estava dizendo. Aqui é o elemento conector. Estas coisas estava dizendo a eles. Eis que um chefe idu arcon. Esse chefe aqui depois vai ser identificado como Jairo, né, chefe da sinagoga. Mas aqui isso é dito como arcon, ou seja, era alguém nobre, era alguém da realeza, era alguém da corte, era alguém que tinha um destaque muito grande, era alguém que tinha uma projeção muito grande naquela sociedade. Esse chefe estava vindo, prostrava-se perante Jesus. O que é esse gesto de prostrar-se? É reconhecendo Jesus Cristo como Rei, Deus e Senhor. Jesus vai assumir hoje neste Evangelho as 4 feições da masculinidade: o rei, o pastor, o pai e o esposo. Então aqui Jesus é o rei. E um rei, não é, que recebe um súdito que se prostra. Então vejam que aqui nós temos um duelo de autoridade. Aquele homem que era um arcon, que era um chefe, se prostra diante de Jesus. E prostrando-se perante ele diz: a filha minha agora mesmo morreu. Diferente do que muitas pessoas fazem, não é? Quando uma pessoa morre, desistem. Morreu, a morte venceu a vida. Esse homem, ele tem uma fé que, na verdade, é uma fé que vem do amor de um pai. Então, Jesus agora vai assumir o lugar do intercessor, não é o lugar do pai. E ele diz: Jesus, eu não posso fazer nada pela minha filha. Eu sou grande aqui, nesta sociedade, mas eu não tenho poder sobre a vida. Meus superiores têm muito poder, eu tenho muito poder, mas eu não tenho poder sobre a vida. Então Jesus Cristo vai olhar para ele e se compadecer, porque essa é uma das missões da paternidade, gerar vida para os filhos. Como é que um pai gera vida? Totalmente diferente da mãe. A feminilidade gera vida com pensamentos, com sentimentos, com decisões e com o próprio corpo. A masculinidade gera vida com o trabalho e a oração. Então ele vai dizer: eu não tenho mais o que fazer pela minha filha. A morte a tirou de mim. Minha filha morreu, mas, não é? Ele vai dizer: mas vindo, impõe a mão tua sobre ela. Vocês já sabem que a mão representa a mão de Deus que criou o ser humano. E vocês sabem que impor a mão é um gesto para o homem de proteção e para a mulher de cura. Quando a mulher impõe a mão, cura. Quando o homem impõe a mão, proteção. Então ele diz: vem, impõe a mão e protege minha filha da morte. Tire a morte dela, né? Seria o pedido dele, feito aqui a teologia devida. E ela viverá, Dzesetai, né? E ela terá uma vida renovada e para sempre. E tendo se levantado, Jesus, ele se levanta, né? Ele estava provavelmente sentado ensinando, ou então reclinado com os que lhe eram íntimos. Jesus então se levanta. Egerteis, que é, ele então se impõe, se endireita, se coloca de pé, que também dá um sentido aqui de ressurreição, né? Ele então se levanta, se apronta para a missão.
e Jesus seguiu a ele. Então, esse seguir o homem me chamou a atenção, porque geralmente é o homem que segue Jesus, mas aqui é Jesus que segue o homem. O que que isso significa? Significa que Jesus é aquele que caminha com os homens. Vocês lembram qual era a intenção de Deus no jardim do Éden? Caminhar com o homem. Então, recapitulando, nós temos duas mulheres mortas, uma morta fisicamente e a outra morta espiritualmente. Jesus cura ao todo, nesse texto todo, 5 pessoas. A Torá, não é? Fonte de vida. Na roupa de Jesus tem uma franja chamada tzitzit, que também possui 5 nós e 8 fios. Jesus mostra que é rei, esposo e pai. Só Deus dá vida. Ele se prostra como quem diz: eu me humilho, eu me rebaixo diante do Senhor. Jesus impõe a mão de cura e de proteção. Viver tem um duplo significado: vida física e também participar nos propósitos de Deus. Aquela mulher que a gente vai ver daqui a pouco, que é morroíça, ela não participa dos propósitos de Deus. E nem a outra, né? Porque está na idade dos sonhos, 12 anos, mas está morta. Jesus não é limitado por nada. Enquanto governante, ele sabe que está limitado. Aquele homem, né, que é chefe, ele sabe que está limitado. Mesmo sendo um homem poderoso, ele está limitado. Jesus não está limitado e ele é Deus que caminha com os homens. Vem, põe a tua mão, queirá. Né? A mão é queirá em grego. A mão que modela o homem, a mão que conserta o homem. Tendo se levantado, Jesus seguiu e também os discípulos dele foram. Aproximando-se, eis que uma mulher sofrendo de hemorragia, a hemorrosussa. O que é essa hemorragia, não é? Agora tem uma explicação que é teológica. Nós ocidentais costumamos dizer que possuímos 5 sentidos: visão, paladar, olfato, audição e tato. 5. Os judeus dizem que possuímos 8. Além destes 5, nós temos mãos e pés, que representam decisões e vontades. Não é o tato, é mãos e pés. Por isso que mão e pé sempre têm uma importância aqui, porque eles são um sentido. E o que é mesmo um sentido, não é? Sentidos são portas por onde o que está na nossa alma sai e por onde o que está no mundo entra. Então, os sentidos são ao mesmo tempo passivos e ativos. Temos ainda mais 2. Nós temos o sentido que é a genital. Nossa genital também é uma porta de acesso. E temos o nosso coração, que seria o último sentido. Então, essa mulher que é hemorroíça, ela está com uma doença que é na sua genital, uma hemorragia, um fluxo de sangue na sua genital. Ou seja, ela estava deixando a vida ir embora. Ela não conseguia reter vida, não conseguia ficar viva, saudável, não conseguia engravidar, não conseguia ficar perto de ninguém, porque mulher com sangramento precisava se afastar, e ela não conseguia se aproximar de Deus, porque ela não conseguiria iniciar nenhuma oração, nem sequer receber a palavra, nem do pai, nem do esposo, porque segundo a cultura ela não conseguia reter. Um ferimento é por onde o sangue, que é a vida, sai. Então essa mulher não conseguia reter a vida, isso é muito importante. Ela estava com hemorragia, sofrendo. Uma mulher, Guiné, não é? Uma senhora, uma mulher. Por 12 anos. Lembrem que 12 é o número da perfeição do céu. É o número dos ciclos de vida celestial, não é? No céu, tudo é dado em 12. Aí vocês podem pesquisar Suméria, aí vocês podem pesquisar Babilônia, aí vocês podem pesquisar Zoroastrismo, tudo isso vem dali, né? No Egito, a numerologia é ligada ao 9. E no hebraísmo, 7 e 12, mas o 12 já vem dali, não é? Babilônia pega um pouquinho disso também, né? Já a Cabalá judaica, que é esotérica e satanista, ela vai pegar 7 e 9, né? São os números cabalistas. Enfim, vamos seguindo aí, tá bom? Isso aqui fica para outro dia, se for pertinente.
Aí essa mulher estava há 12 anos, ou seja, ela perdeu um ciclo inteiro da vida dela, 12 anos. Aproximando-se por trás. Por que ela vai por trás? Porque ela sabe que legalmente ela não poderia estar ali. Uma mulher que tinha uma mulher que tivesse sangramento não poderia se aproximar dos outros, porque a impureza dela passaria para os outros. E isso é muito importante. Jesus vai lutar contra a doença dela e vai vencer, provando que a impureza dela não tornou ele impuro, e depois vai lutar contra a morte, trazendo a menina de volta à vida, segurando pela mão. Essa mulher se aproxima por detrás, né? Ou seja, ela não quer ser identificada, mas ela quer se aproximar do Senhor. Ela então tocou. Aqui tem um probleminha de tradução. A palavra tocar, geralmente, é tida como outra expressão. A palavra que é usada aqui é a palavra apsato ou epsato. Epsato significa agarrar, segurar, suspender. Então ela não tocou, ela agarrou. Ela puxou para si, ela agarrou. Isso aqui é muito interessante. Por quê? O que é que ela agarrou? Em grego vai dizer que ela agarrou a craspedu. Craspedu significa, o craspedo, não é? Significa a franja. Mas quando a gente vai estudar um pouquinho, ela não agarrou ela não agarrou a borda, né? Ela não agarrou a barra. Ela agarrou uma coisa chamada talit. No talit, que era um manto que a pessoa usava, esse manto, que é o talit, ele representa a santidade do homem. Eu vou ler aqui o que os próprios judeus, né, escrevem. O oficial, né, já expliquei, que depois vai ser Jairo. Jesus é acolhido pelos nobres, ela vai tocar o talit dele, chamado talit gadol, que é um talit comprido, é uma peça de vestuário que representa a adoração a Deus, que está debaixo da tenda de Deus, um manto. E nesse manto vocês vão ter umas franjas chamadas de tzitzit. Essas franjinhas, tzitzit, elas são feitas da seguinte maneira. Elas correspondem a 8 fios que representam a completude, que representam a proteção e que representam também o nome de Deus, né? Yod-Re, Vav-Re, que, né, 4 e 4, né? Eram duplas de 4 fios, que dá 8 ao todo. 8 também são os sentidos. E nesses 8 fios tinha que ter um fio azul, 2 fios azuis, que representa a presença de Deus. E esses fios todos, né, que ao todo formavam 8 pontas, deveriam ter 5 nós. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Olha que simbologia bonita. Meus sentidos precisam estar unidos a Deus. E para que eles não deixem a vida ir embora, eles precisam estar amarrados pela palavra. Quando essa mulher toca essa franja, ela está dizendo: amarre minha vida na sua. Eu não tenho nenhum homem que me ensine a lei. Como que eu vou ficar curada desse sangramento se nenhum homem amarra os fios da minha vida? Então é como se ela dissesse: trance os fios da minha vida aos seus. Por isso que ela agarrou. Ela tocou na parte mais sagrada das vestes de Yeshua. Jesus agora é o esposo. E a vida dele ficou trançada na vida dela. São Lucas vai trabalhar isso melhor e vai dizer que a multidão comprimia Jesus como uma peça de tecido. O tzitzit serve para lembrar ao povo de Deus que ele precisa obedecer à Torá. Então foi essa a parte que Jesus tocou nela. Aliás, foi essa parte que ela tocou em Jesus. Então não foi o manto, não foi a roupa, não foi tocar vestes. Ela tocou no que há de mais sagrado, pessoal e íntimo de um homem. Ela agarrou a santidade de Jesus. E ela pensou em si mesma. Isso aqui é muito interessante, né? O autor dizendo o que ela pensou consigo mesma. E ela pensou: se ao menos eu tocar na veste, no manto, no talit, não é? Primeiro tzitzit, agora o talit. Se eu tocar o talit dele, eu serei curada. Jesus voltando-se, strapseis,
Outra palavra interessante aqui. Quando a gente vai usar a palavra tocar, a gente tem várias palavras, mas a palavra que ele usa aqui, que é estrefo, significa virar, dar a volta, ficar de frente para. Aqui vocês vão fazer uma leitura total do Cântico dos Cânticos. O amado e a amada que estão um de frente para o outro. Então Jesus se volta para ela. Jesus agora se dá a ela. E diz, ele vai agora ensinar a lei para ela. Ele agora vai assumir a função de pai e de marido. Porque são funções acumulativas, né? Não são funções excludentes. Somente no caso de filha. Aí Jesus vai dizer para ela, tarsei. Sabe o que é a palavra tarsei? Vem do verbo taros, ou taros, que significa tem bom ânimo, fica firme. É como se o Senhor estivesse nessa hora assumindo a missão de cuidar dela. Tem bom ânimo, fica firme, filha. Né? A tua fé te salvou. Você agora é uma discípula minha. Tua fé te salvou. E foi curada a mulher desde esta hora. A mulher foi curada. E aqui ela vai agora viver a sua vida curada. São Lucas, como eu disse, vai trabalhar mais e vai dizer, né, que ela foi identificada e tal, e que a multidão inteira ficou pensando. Ela não nos tornou impuros, né? E Jesus vai dizer, não, tua fé, a fé purifica. Aí Nosso Senhor agora chegou na casa, segunda batalha do dia. Chegando em casa, na casa do chefe, ele viu tocadores de flautas e uma multidão alvoroçada. Aqui se chama deitar o Shivá. Shivá é o primeiro luto que dura 7 dias. Esse luto era o luto mais pesado e era feito dessa maneira, com carpideiras e com pessoas fazendo os cânticos fúnebres, né? Os cânticos de lamentação. E Jesus vai lutar contra eles. Interessante, eu escutei uma expressão que eu nunca mais esqueci, se chama Corte dos Martírios. Há pessoas que ficam lamentando, lamentando, lamentando e não conseguem fazer nada. Jesus vai lutar contra eles e vai dizer, retirai-vos daqui, pois ela não morreu, mas dorme. E eles debocharam de Jesus. Primeiro Jesus lutou contra o sangramento, agora ele vai lutar contra o luto. E disse, a menina não morreu, mas dorme. Debochavam dele. Quando foi posta para fora a multidão, né, porque Jesus não vai fazer a cura diante daquela confusão, tirar o lixo da alma, né? Entrando, ele pegou na mão dela e levantou-a. Ou seja, a vida de Jesus pela mão passa para ela, porque a mão, que são duas, uma é para acolher, a outra é para doar. Por isso que nossas orações sacerdotais sempre são assim, com as duas mãos. Por isso que a estola tem duas pontas. Então, Jesus Cristo, a estola de padre, né? Por isso que Jesus Cristo toma ela pela mão. Ele assume a morte dela e passa a vida para ela. A mesma coisa que aconteceu com a hemorroísa. Aí Jesus pega a mão dela e ela então levanta-se. Levantou-se a menina. E saiu a notícia para toda aquela terra. Concluindo, Jesus voltou-se para ela como marido, para a hemorroísa, e diz: tem bom ânimo, fica firme. Jesus chegou e encontrou o Shivá, e a menina foi levantada. O luto não levanta uma pessoa. O luto só serve para deixar o sangue do luto derramar. Jesus Cristo aqui luta e redime duas mulheres. Ele doa a vida para duas mulheres. E por que que a notícia se espalhou? Para que ele fosse conhecido como o Salvador, o Redentor, que redime o ser humano por inteiro. Vejam que beleza o Evangelho de hoje, explicado da maneira mais profunda que eu consigo. Jesus, então, se deixa agarrar por aquela mulher. E os dois, a partir dali, nasceram juntos e a menininha também. Duas mulheres curadas e são unidas pelos 12 anos. Curta, comente, compartilhe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Vocês perceberam aqui, não é? Que aquela menina e a hemorroísa, as duas, estavam há 12 anos. 12, meus irmãos, é a idade que a mulher, inclusive, entra, né, no processo de fertilidade, de fecundidade, né, física, e também era nessa época que a mulher começava a sonhar.
Só que uma parte muito triste, por sinal. Essa foi, inclusive, a idade com que a amante de Herodes, né, Herodíades, prostituiu a filha dela. E aí a gente vê, não é? Jesus tentando redimir a mulher. Jesus tentando trazer a mulher para perto de Deus. Um grande abraço, meus irmãos. Olha, a festa da padroeira está chegando. Nos ajude, caminhe conosco, reze conosco. E também, se você é nosso paroquiano, venha servir na festa, venha nos ajudar. Conto com vocês. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.